mais um outro vídeo. Primeiro eu vou dizer o seguinte, antecipar. Algumas pessoas dizem o seguinte: ah, ficou baixo o vídeo. Gente, ficou, eu não escuto direito. É o seguinte, gente, eu não tenho um estúdio. Tem pessoas que têm, mas eu não tenho. Eu faço os meus vídeos porque eu estou estudando o cangaceirismo lampiônico e então eu faço os meus vídeos, mas eu não conto com a ajuda das pessoas, de ninguém, entre aspas, eu não conto com a ajuda de ninguém. E também eu estou enveredando por uma outra linha de estudar o cangaceirismo lampiônico, porque eu senti falta, né, a partir do meu primeiro trabalho, quando eu fui solicitada por Paulo Gastão, né, que foi um grande pesquisador do cangaceirismo lampiônico, e ele fazia outros estudos também, sobre Antônio Conselheiro, etc, etc. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui convocada a fazer esses estudos por conta de que o Paulo Gastão, ele ficou querendo que eu falasse alguma coisa, porque a minha família é de combatentes do cangaceirismo lampiônico, né? Família dos nazarenos de Pernambuco, lá em Nazaré do Pico, no município de Floresta. Foi ali que o Lampião nasceu, pertinho ali na cidade, no município de Vila Bela, hoje Serra Talhada, ali nas Pedreiras, por ali, e que digamos assim, fronteira, né? Fronteiriça o município de Floresta do Navê. Então, o Virgulino, ele tinha mais proximidade com os Nazaré do Pico do que com Vila Bela, Serra Talhada, hoje, né? Sim, não esquecendo de dizer o seguinte, que eu fiz, por conta desse vínculo, né, sanguíneo, né, eu fiz o hino aos soldados das volantes do Brasil, né? Eu vou ler aliás, uma estrofezinha, certo? Uma estrofe do hino, certo? Que temos também já o Dia dos Soldados das Volantes do Brasil, que é 1º de agosto. Eu quero avisar para vocês que estão convidadas todas as pessoas que tiveram volantes, soldados volantes, né, no Brasil, 7 estados do Brasil. E então eu fiz o hino, eu vou ler uma das estrofes aqui, certo? Que é dedicada aos soldados dos volantes, desculpa, do Brasil. E eu fiz o seguinte, né? Uma das últimas estrofes é a seguinte: consagremos esta data tão saudosa, brindar aos soldados dos sertões deste país, de nossas gerações, todos os sangues, dos aguerridos soldados das volantes, que defenderam os sertões deste Brasil. Gente, eu tenho muito orgulho de ter feito este hino. São 16 16 estrofes, né? E eu fiz justamente o hino dos soldados das volantes do Brasil. Letra e hino é meu, agora está sendo trabalhado, certo? A música para colocar dentro do padrão para que ele seja tocado e cantado em qualquer lugar do mundo, ou do Brasil e do mundo, certo? Bem, mas voltemos ao que interessa. Eu senti falta, quando o Paulo Gastão falou comigo para falar sobre o cangaço lampiônico, ele sabe, você tem muita coisa para falar. Eu disse, não tenho tanta não, mas quando fui verificar, realmente eu tenho, né? Muita coisa a falar. E a minha linha é a linha freudiana da psicanálise, a linha também da psicologia, né? E dos médicos, que Freud era médico, né? Psicanalista, mas era médico, né? E doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, e ela fala muito, ela escreveu esse livro, gente. Aconselho vocês
adquirirem o livro, procurar ler os trabalhos dela ou assistir no YouTube, que ela fala muito sobre esse tema sobre psicopatas, depois de analisar bastante, eu verifiquei que o Lampião não era invencível, ele era um psicopata, tipo serial killer. E então, eu até fiz um vídeo aí dizendo que o Virgulino, ele era o serial killer, mas e perigosíssimo, né? Temos um número, assim, um percentual de psicopatas do tipo serial killer, que é um percentual pequeno, entre 3% e 5% no mundo, certo? Mas esses psicopatas, eles são muito perigosos, né? E então, eu comecei a estudar sobre o Virgulino, o cangaço, né? E verifiquei que havia os criminosos, né? Temos os criminosos, mas temos também as pessoas que que cometem crimes, digamos, de repente aí surge digamos, uma coisa assim, e alguma pessoa comete um crime, mas não significa que ele vai ficar cometendo os crimes em série, que ele vai viver do crime. Somente a vida dedicada, exclusiva, como era o Virgulino, ao crime. O Virgulino só trabalhou no início da vida dele, quando ele estava ainda seguindo o pai, né? Que era almocreve, e o Virgulino era almocreve. Depois que ele entrou para o grupo do senhor Pereira, ele já entrou porque ele já era criminoso, ele não foi vingar a morte dos pais, gente. Isso daí, se você verificar em documentos, porque há documentos, né? O início da vida do Virgulino, ele teve uma certidão de nascimento, ele existiu, os pais dele existiram casados, né? A Sulema e o Ferreira lá, eles eram casados, pessoas que não eram de ricas, mas tinham frota de burros, que naquela época, gente, não existia muitos carros, os carros inclusive importados, né? Mas existia carros sim, mas eram importados. Mas os pais do Virgulino e também muitos fazendeiros, os fazendeiros ou tinham os animais, os cavalos, os burros, os jegues, né? Ou animais como também tinham, digamos, carro de boi, né? Para sair de um lugar para outro, né? Mas não era carros, como temos hoje, carros com, digamos assim, que hoje nós vamos para todos os lugares de carro, de automóvel, né? Automóvel, né? Certo? Então, e o Virgulino, ele já era uma pessoa astuta, era uma pessoa, desde lá, de Nazaré do Pico, vocês precisam ir em Nazaré do Pico, porque foi onde começou a história do Virgulino, mas a história do Virgulino foi contada de trás, aliás, do final para o início. E é diferente, mas estuda-se tudo. Então, a gente não pode desprezar livros da literatura que contam os fatos, que contam as coisas que as pessoas passaram. Aqui tem os depoimentos de quem foi soldado volante que combateu o Virgulino e os grupos de Virgulino. Por que eu digo os grupos de Virgulino? Porque o Virgulino, ele vai suceder o senhor Pereira. O senhor Pereira era lá de Serra Talhada, de Vila Bela. Era casado, tinha família, era abastado, certo? E era cangaceiro. Vejam, né? Era cangaceiro. Por quê? Porque cangaceiro pegou esse nome, essa nomenclatura, esse nome aí, que foi dado para esses matadores, né? Os cangaceiros. Isso daí já vem de antes. Isso daí, antes do senhor Pereira, teve Antônio Silvino, que era o rifle de ouro, que foi um rifle de ouro, conhecido, que foi preso pelo tenente Torres Ferraz, né? Veja, então, cada um
a gente pode analisar cada um personagem desse, certo? Através dos seus comportamentos. O senhor Pereira era casado, tinha filhos, tinha família, né? Ele com o Luiz Padre, eles cometeram vários crimes, né? Tornaram-se cangaceiros, depois deixaram. Vejam só. O Antônio Silvino era cangaceiro, deixou, foi cumprir pena. É outro tipo de pessoas, estou falando agora das pessoas, dos cangaceiros famosos. O Brilhante, como era o nome dele, era Jesuíno Brilhante, também foi cangaceiro. O Cabeleira, também muito anterior ao Virgulino. Agora, o Virgulino se destacou e foi para a história, né? Porque o Virgulino, ele ingressou no grupo do senhor Pereira, sob pretexto, entre aspas, que iria vingar a morte dos pais, mas é mentira, não é verdade. Porque os pais do Virgulino, eles estavam lá em Vila Bela, depois foram para o município de Floresta do Navio, depois, por conta dos desmandos dos filhos, principalmente o Virgulino, que era psicopata e que levou os irmãos para o mundo do crime. Vejam só, levou os irmãos para o mundo do crime, cometeu grandes atrocidades. Ele era daquele tipo que pegava, tocava fogo, pegava as pessoas, tocava fogo, matava, roubava, enganava, mentia. Tudo isso são coisas que os psicopatas fazem. As pessoas, alguns disseram assim, ele era calmo. Gente, o psicopata, quando ele quer pegar, é igual um animal que está ali querendo pegar a sua presa. Ele fica ali paradinho, pensando, né? Claro, eu estou falando do Virgulino, só estou comparando. E ele fica arquitetando o momento de praticar o crime. Agora, o Virgulino praticou muitos crimes durante muito tempo. Foi um dos que mais, foi um dos que mais passou tempo no mundo do crime. Que eu saiba, que eu fiquei verificando, o senhor Pereira passou muito tempo também, até que deixou. Mas ele, o Jesuíno Brilhante também, pelo que eu analisei, pesquisei, né? Ele também passou muito tempo dentro do mundo do crime, né? E outros aí, teve outros que entraram e morreram logo, outros, né? Agora, cada um, a gente tem que analisar diferentemente, cada um tem que ver. O que mais demorou, o que mais conseguiu articular, assim, e levar a gente para dentro do cangaço, foi o Virgulino. Por quê? Porque o Virgulino, ele se deu bem no crime, né? Ele trabalhou no início da sua vida, depois que foi ser cangaceiro, ele mesmo disse que se deu bem, não ia trabalhar, nem ia bater um prego numa barra de sabão, porque se deu bem, ele ganhava, né? Então, agora, ele agia sozinho? Não. Ele comandava todos os grupos, em parte. Aí, muita gente se ilude dizendo, ele comandava todos aqueles grupos. Não, quando ele precisava, sempre é assim, gente. É igual quem vamos trazer para o mundo de hoje, para o nosso tempo de hoje. Quem vende droga, quem usa droga, ou usuário de droga, o que é que faz? Eles se juntam, né? Eles se juntam. Por quê? Porque o objetivo é o mesmo, o interesse é o mesmo. Assim mesmo, é o cangaço, foi o cangaço, né? Então, hoje a gente vê aí temos aí as favelas, não são todas, as favelas, tem muita gente boa, estou falando só para ilustrar. Temos os morros aí, o Morro do Borel, no Rio de Janeiro, Pavuna, e assim vai. Essas comunidades que ficam nas mãos dos traficantes. Ficam nas mãos dos traficantes. Então, gente, não é diferente, né? E temos um Fernandinho Beiramar que de dentro do presídio está articulando os crimes. Vejam como a gente pode trazer o Lampião para o tempo de hoje, né? Tem pessoas que são presas hoje, né? E que comandam o crime fora do presídio. O Virgulino era desse tipo, né?
E agora, vamos agora fazer uma outra comparação. É difícil se lidar com o mundo do crime? Não é fácil, é difícil sim. Por quê? Porque essas pessoas se articulam. Hoje nós temos um aparato imenso de tecnologia. Temos drone, temos aviões, temos carros, polícia especializada para combater o crime. Temos cães farejadores, temos tudo isso. E naquela época de Virgulino não tinha nada disso. Agora imagina as polícias, gente que vivia tranquilamente, mas que era obrigado a entrar e combater o crime. Entraram muitos jovens no mundo do crime para combater, e jovens também para as forças volantes, para combater os criminosos, né? Isso ocorreu em 7 estados do país. Começou em Pernambuco, o cangaceirismo, né? Entre aspas, porque o Geseno Brilhante mesmo, se não me engano, ele era do Ceará, né? Vejam, né? Então, a gente tem que ficar analisando tudo isso, né? Então, o Virgulino passou mais tempo, por quê? O Virgulino, ele impactou demais, porque ele também fez, aquela época ele fez, assim, ele como psicopata, ele tinha aquela capacidade de articular, de se projetar, de promover-se, né? Que ele era muito narcisista, e entrar ali, fazer amizade mentindo, né? Fazer amizade, psicopata é assim, viu, gente? Não é incomum você encontrar pessoas que, o nível mais leve, né? Que mentem e dizem que são o que não são, que fazem o que não faz, né? E então, o Virgulino era dessa forma, né? Ele saiu, foi para Alagoas, depois foi para Sergipe, para Bahia. Ah, porque ele era amigo de coronel, ele era amigo de policiais. O psicopata faz isso tranquilamente, né? Agora, na hora deles darem a investida deles, eles dão sim, né? Então, gente, vamos analisar o cangaceirismo agora por esse lado, pelo lado da personalidade psicopática do Virgulino. Por que impactou tanto aquele caso lá de Angico? Porque todo mundo esperava o fim do cangaceirismo, o fim de Lampião. Virgulino era quem aparecia em revistas, em filmes, era quem aparecia ali como notícia, e notícia ruim, né? Notícia ruim é um caso, todo mundo quer saber, né? Então, o Nordeste aparecia por quê? Ah, porque o Nordeste era um lugar que desprezado. Gente, era sempre o Nordeste, a gente sabe que a princípio não, a gente sabe que, por exemplo, a Faculdade de Direito de Recife foi uma das primeiras do Brasil. Então, o Nordeste tinha coisa muito boa, mas se fala só no cangaço, então vamos falar de muita coisa, mas do cangaço atualmente, hoje, porque eu estou falando sobre o Virgulino, o Lampião, né? Mas o Nordeste, Hospital Pedro II, né? As pessoas como Rui Barbosa, Silvio Romero, José de Alencar, todos estudaram aqui na Faculdade de Recife. Essa faculdade que foi através dela, né, que foi feito aquele documento do Coronel Lucena, quando houve aquele fato lá em Angico, né, aquele desfecho lá, o Coronel Lucena veio para onde? Saiu de Alagoas e veio para Pernambuco para fazer um documento junto com os estudantes de direito e analisarem como foi, dar uma resposta, né, ao presidente Getúlio Vargas. Foi aí que surgiu esse documento que o Coronel Lucena assinou, né, e reconheceu, e o cartório em Santana do Ipanema não devia ter cartório, porque ele foi para Maceió para reconhecer a firma dele, a assinatura, né? E mandar aquele documento, entregar para quem? Em Pernambuco, cabia à jurisdição de Pernambuco resolver essa questão, entre aspas, do caso Lampião, porque ele era pernambucano, de
Serra Talhada aí, né? Vila Bela, né? E esse documento que o Coronel Lucena fez foi um relatório, né? Interessante o relatório, porque diz, parece que é uma coisa que você pode dar credibilidade, né? Parece ser uma coisa, digamos, que foi daquela forma, mas não foi daquela forma, né? Então, o Coronel Lucena faz esse documento, entrega para o governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães, que por sinal era de lá de Vila Bela, foi natural de Vila Bela, família Magalhães de Vila Bela, certo? E esse documento foi para Getúlio Vargas. Então, o Lampião morreu, não interessa como, não interessava como, não interessava que Lampião foi morto, Lampião desapareceu. Saiu digamos assim, do dia 28 de julho de 1938, deram cabo a Lampião. Agora, como? Depois a gente vai verificar mais para frente se há possibilidade ainda de se dizer, porque o próprio governo não podia dizer, né? Os próprios policiais não podiam dizer, né? Ah, foi assim. Depois de 3 décadas, gente, é que foram aparecer aqueles relatos da Cila, do Zé Serino, da Dadá, do Corisco, não, já tinha morrido há muito tempo, sido morto. Exatamente, já tinha sido morto, não podia falar, morto não fala, né? Então, é aí que a gente tem que analisar o cangaceirismo, não porque fulano disse isso, 3 pessoas me disseram isso, 4 pessoas me disseram isso. Gente, mesmo que tenham dito, né, viram alguma coisa ou passaram por aquilo, mas cada um tem que ser analisado. Cada relato daquele tem que ser analisado para que se chegue a algum consenso. Vamos tentar, né? Vamos tentar, né? Por enquanto, é só. Não esqueçam de ir em Nazaré do Pico. Dia 1 de agosto é o dia de Soldado das Volantes do Brasil. Temos o hino do Soldado das Volantes do Brasil e a data é dia 1 de agosto, que vai ser comemorada sempre, porque os nossos heróis, né, foram os soldados volantes. O Lampião foi herói? Não, jamais. Um psicopata vai ser herói, ele vai ser sempre bandido, ok?